Então, estamos gravando a reunião. Sejam bem-vindos à nossa primeira reunião dessa jornada 3, na turma EE da Robótica Ensino Médio. Quem já acompanhou sabe que todo comecinho de reunião a gente troca figurinha, isto é, fala o que está fazendo da escola com os alunos, principalmente de robótica, o que deu certo, o que não deu, para a gente ir se inteirando e melhorando as nossas aulas. Essa começa por mim, essa semana eu estou trabalhando com o terceiro ano, trabalhei hoje o chat via RF, né, radiofrequência, tinha 6 equipes, 2 que conseguiram se comunicar, e as outras 4 não. Então, a gente vai retomar na aula que vem, ver o que aconteceu para tentar resolver o problema. E com o segundo ano, eu estou trabalhando o chassi 2WD com o carrinho seguidor de linha. Então, está dando certo, amanhã eu tenho aula com eles, capaz da gente fazer um campeonatinho lá para ver quem ganhou, quem fez mais rápido. Alguém pode comentar aí como é que está? Alfonso, seja bem-vindo. Boa noite, professor Wilson. Boa noite. Boa noite. Então, como é que vocês estão? O que vocês estão fazendo? Ô, prof, eu posso começar? Pode falar. Eu sou Edna, eu sou do núcleo de Curitiba, eu sou técnica de programação e eu me interessei por fazer robótica porque tem na Alura a robótica, né? Programação e robótica para o ensino fundamental. Aí, como eu não sei nada de robótica, aí eu me inscrevi para esse curso. Tá joia. Obrigado, Edna. Por nada. Então, mais alguém para falar das turmas, como é que está? A apresentação a gente vai fazer daqui a pouquinho. Não? Então, vamos para a nossa reunião. Sejam bem-vindos todos. Fala, Alfonso. É o Elton que está falando, né? Fala lá. Lá nós estamos com um problema que recolheram os Arduinos recentemente. Por quê? O governo recolheu todos os Arduinos dos kits novos. Eu não recebi nenhum novo, então não sei. Por que será? Deu problema? Não, deve ser algum problema. Eles são genéricos, eles não têm aquela marca do Arduino, nada, sabe? Uno, né? Uhum. Tô achando que deve ter dado algum. Informaram que estava dando problemas em algumas escolas, né? Então recolheram todos dos kits novos. Nossa, não sabia não. Sacanagem. Essa eu não conhecia, não. Primeira vez que eu estou sabendo. De 2 escolas. Vixe. Aí é difícil. Mas vamos lá, pessoal. Vamos para nossa reunião. Primeiro slide aí. Fala, Alfonso. Rapidinho aí a contribuição aí, professor Ailson. Boa noite aí, professor. É bom estar novamente aí sobre a sua orientação, né, nesse módulo 3. Espero que a gente consiga os resultados positivos que a gente teve no módulo 2, né? Pena que eu não fiz no módulo 1, que também teria sido interessante, né? Mas vamos em frente. Vamos aí. Então, eu comecei com os meus alunos e tive uma satisfação enorme para comentar com os colegas o braço mecânico, que tem uma parte muito manual, que é de montar o braço, parafusar aquelas partes, né? E eu tenho uma turma muito engajada em robótica, né? Com alunos que são interessados, então foi muito bom ver a interação entre eles, né, professora Ilse, e a construção do braço. Agora estão trabalhando na parte de programação, né, que é a parte mais trabalhosa um pouquinho, para o braço fazer os movimentos de rotação da base, de translação, de elevação do braço, de abrir a garrinha, né? Então, eles levaram algumas aulas para fazer isso, umas 4 aulas, né, em sequência, assim, mas eles chegaram até o final, agora estão nos ajustes finais. Mas eu achei muito interessante também a ligação com a física, com a parte de movimento, né? Você diz para eles movimento de rotação, movimento de translação, né? Então, a robótica, no fundo, a base dela está na física, né? A parte mecânica dela toda ali, a parte elétrica, né? A parte elétrica. Então, eu queria compartilhar isso aí.
estão com o braço já em andamento, né? Depois eu posto algumas imagens aí, até para o pessoal dar uma olhadinha. E ficou bem legal aí essa produção deles, né? O braço mecânico, sabe, professor Eus? Não sei se a gente vai comentar alguma coisa aqui nesse módulo, né? Mas é uma das atividades iniciais ali do módulo 3 ali da Robótica Paraná, né? Que vem no RCO, na verdade, né? Vem lá no RCO, é uma das primeiras atividades do braço mecânico. Então vamos começar por essa, né? E daí o pessoal encarou e foi legal. Né? Joia. Até as alunas, né, que nas partes que era mais elétrica tinham um pouco mais de dificuldade nessa parte manual, esses ajustes finos ali que tem que fazer nos parafusos, que não dá para pressionar muito, né? Elas fizeram direitinho, então foi bem positivo. Eu achei que está sendo bem interessante a construção do braço. Daí eu posto umas imagens aí depois dos amigos, um videozinho também aí daqui a pouco. Joia. Obrigado, Alfonso. O braço robótico é um dos mais difíceis, mais chato. Difícil não, mais chato de fazer, né? Ele tem muito parafusinho e aquele não é madeira, né? De compensadinho ali, aquele lá para você dar o aperto certo, se aperta demais ele não funciona, se ficar bambo ele desmancha, então é problemático. Isso eu achei interessante, sabe? Que 3 grupos ou 4 grupos conseguiram, inclusive, um menino de inclusão, né? O João, trabalhou direto nele, autista, né? E trabalhou e conseguiam montar, professor Wilson. Então, eu fiquei bem animado, assim. Nossa, claro, graças ao que a gente aprende aí nos modos que a gente participou aí com o senhor, né, e tal. E vai criando uma base, consolidando esses conhecimentos, né? E trabalhando com eles, né? Deixando eles produzirem também, né? E eles acabam se integrando aí. Joia. Rosângela? O professor está descarregando, não estou dando conta. Tá joia. Desculpa. Tá joia. Então, pessoal, estar presente é importante, mas participar é essencial. Para que sua participação no grupo de estudo seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter a sua câmera aberta. Sua presença será confirmada dessa forma, conforme previsto no manual do cursista. E sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente através preferencialmente pelo computador. Então, a gente vai trabalhar muitas vezes aqui com o virtual, né, com o ambiente virtual de prototipagem. O ambiente virtual de prototipagem, e a gente precisa de computador. No celular não dá para fazer, não tem jeito. Então, providencia aí para as próximas semanas um computador, quem ainda não o tem. Qualquer coisa empresta da escola no dia, devolve no outro, pode ser o Chromebook, não tem problema nenhum. Mas é primordial que trabalhemos com computador, principalmente a partir da reunião 4, tá? Então, fica a dica aí para vocês. E lembrando das câmeras, né, pessoal? Agora, não sou eu que dou presença, quem dá presença para vocês é o BI. Então, vamos ficar com a câmera aberta. Objetivos da nossa reunião: acolher e integrar os participantes da jornada, apresentar o universo do GE e seu funcionamento, e explorar o mapa base da jornada do Google Sala de Aula. Planejar os próximos passos da nossa aventura formativa rumo à aprendizagem dos estudantes. E toda a jornada eles inventam uma coisinha, né, para animar as reuniões. Então, nessa jornada, a gente está no GE Craft, no Minecraft, né, aquele jogo. Então, os temas serão voltados para o joguinho lá do Minecraft, ok? E eles chamam aqui de GE Craft. A nossa agenda hoje: acolhimento 5 minutos, integração 20 minutos, conhecendo o GE, manual do cursista 20 minutos, check-in 10 minutos, calendário da jornada e cronograma 10 minutos, Class 1, frequência e certificação 15 minutos. Então, vai ser tranquilo, uma reunião não muito apurada. A gente vai
visitar esses assuntos. Então, bem-vindos aos GE Craft, construtores do conhecimento. Que esta nova jornada seja um mundo aberto de possibilidades, onde cada bloco de aprendizado se transforme em grandes conquistas. Vamos minerar sabedoria juntos. E, para começar, vamos organizar a nossa apresentação. Nós vamos entrar, vou passar um link para vocês no chat de uma Google apresentação. Vocês vão pegar um slide que esteja vazio e vão colocar o nome e já deixa eu mostrar. Então, vou passar o link dessa apresentação. Vocês vão pegar e escrever o nome aqui do formador, selecionar um avatar e colocar aqui na frente da escola. No baú aqui, que parece uma mochila, mas eles falam que é um baú, colocar um dos componentes que você levaria consigo para você nessa viagem, né? Do Minecraft até o fim dos formadores, e o que você levaria para o grupo, você colocaria no carrinho, tá? Então, eu vou disponibilizar o link aqui no chat. Vocês têm um tempinho para fazer. Então, entrar, selecionar um slide, colocar o nome, o avatar. Beleza? Alguma dúvida? Enquanto isso, eu vou fazer uma busca aqui, tá? Deu certo o link? Professor, eu não consegui fazer pelo celular, não, ele não vai. Do celular é difícil. Celular não é fácil, não. Não, Só... eu acessei, só que ele não altera o arquivo, não consigo não mexer vai. nele. Nesse Joia, dos depois você só bichinhos. fala daí. Aí você Tá. fala qual você escolheria, sem problema.
Atualizar aqui para ver como é que está. Todo mundo já fez? Podemos continuar? Tem alguém fazendo ainda? Ok. Então, acho que todo mundo já está fazendo. Vamos continuar então, pessoal. Então, a ideia dessa atividade lúdica, é nos apresentarmos. Então, primeiro a gente vai falar o nome, o que faz na escola, né, que disciplina que está dando, se trabalha na MRE, na cidade, e a formação, se quiserem, e depois vai falar por que escolheu o avatar, por que colocou o objeto no baú e por que colocou aquele outro objeto ou no carrinho, ok? Então eu começo. Meu nome é Ailson, moro em Marialva, trabalho aqui no colégio em Marialva, pertence ao NRE de Maringá, trabalho só em um colégio, entrei no estado em 2 concursos, um de 2005 e um de 2009, os 2 na disciplina de informática, né? Hoje não existe mais concurso de informática, mas eu entrei na época dos técnicos, e estou com as disciplinas de robótica em contraturno, física 1, física 3, que são robótica. Além disso, nós trabalho com pensamento computacional, programação, né, que é matemática 2, e estou aqui como formador. Escolhi o Tupetudo ali por causa do tupete, né, de inveja. Eu escolhi o avatar com bastante cabelo. No baú eu coloquei o notebook, o computador, que é essencial para que a gente consiga trabalhar aqui dos formadores e na robótica. E aqui no carrinho eu coloquei um coração, que é o que a gente precisa de muito amor para lidar com os nossos alunos, para lidar com o grupo, né? O conhecimento, com o amor que a gente tem pelo ensino, vai nos ajudar a chegar bem no final da jornada. Seja bem-vindo, Gilberto. Então, nós estamos nos apresentando através de uma atividadezinha. Vou passar o link aqui de novo e dá tempo de você entrar lá e fazer. Tá. Obrigado. Eu me atrapalhei um pouco no trânsito para chegar em casa e cheguei um pouco atrasado aí. Mas prometo que não vai acontecer novamente. Deixa eu só passar o link aqui de novo. Aí,
Passei o link de novo, a internet não está muito boa, mas foi. Então, vamos para o segundo, né? Quem ficou em segundo aqui, quem está no segundo, vamos ver. Dois, Alfonso. Pode falar, Alfonso. Então, eu coloquei esse avatar aí, essa roupinha aí de formando, de professor, né? Porque eu não atingi o seu nível ainda, professor Ailton. Essa capacidade de descontração. Eu sou um pouco formal com os meus alunos, né? Mas não deixo de ter aqueles momentos de descontração com eles, né? E como eu uso óculos também, né? Eu me identifiquei com esse avatar aí. E também daí no baú eu coloquei um celular, né? Que eu acho que é um instrumento que se vai usar durante os trabalhos e para se comunicar com os demais colegas e também com os alunos, no caso aí. E coloquei lá no carrinho um computador, porque eles vão precisar muito de computador para fazer as simulações, né, que eles têm que fazer, programas e tal, para movimentar os robozinhos, né? E é o que os meus alunos estavam se batendo hoje. O suor deles não foi tanto na montagem do braço quanto na programação lá, que tem os detalhes, né, de ajuste que tem que fazer, então eles estavam lá batalhando, né? Então, isso aí que eu colocaria aí no meu slide aí. Joia. Obrigado, Alfonso. Obrigado. Próximo, vamos ver quem é. Acho que sou eu. Tá virando ali no slide 3. Edna. Isso. Manda a bala, Edna. Então, o avatar, eu acho que deve ser uma mocinha das cavernas, essa sou eu, eu preciso sair das cavernas na robótica, porque realmente é o meu primeiro contato com a robótica, e eu quero aprender um pouquinho para poder auxiliar os professores na questão da programação e robótica, né, que eu comentei no início. Eu sou técnica de programação do Núcleo de Curitiba, então eu quero virar essa chave, né, porque se eu aprender, né, eu vou poder contribuir aí com a aprendizagem dos estudantes e aí auxiliar os professores. E o computador já faz parte da minha rotina, né, há bastante tempo, e há 3 anos que eu sou técnica de programação, então o computador é o meu dia a dia. Mas eu sou cavernosa na robótica, preciso sair da caverna. É isso. E detalhe, a minha formação é em arte. Minha formação é em teatro. Então, eu saí completamente da minha formação quando eu fui para o núcleo trabalhar com programação, né? Mas programação? E tinha teve contato antes não, com programação ou pegou no núcleo? Nada. Peguei no susto, tive que aprender do zero ali, mas eu não sou programadora, sou técnica pedagógica. Eu consigo bem auxiliar, mas a parte de programação eu sempre faço curso, sempre aprendo um pouquinho, mas não é tudo isso. A gente é mais pedagógica. Joia. Obrigado, Edna. Imagina. Vamos ver o próximo. Não tem ninguém. Próximo. Também não. Prof, uma sugestão, acho que quem não conseguiu, dá uma olhadinha nos avatares, daí só fala, né, com base ali no meu só mesmo. fala, né? Só vou ver se tem mais alguém isso. aqui, senão a gente, Meu é o quarto, a gente professor, continua. tá aparecendo com você? Deixa eu atualizar aqui de novo, minha internet não está lá grande coisa. Deixa eu atualizar. O meu é o quarto aí, depois da professora.
atualizando aqui. Ô, internetzinha, tá difícil hoje, hein? Eu acho que é no estado inteiro hoje, né? Porque lá no estadual também estava focando toda hora. Ali tá sofrível. Nem aparecendo, não tá? Deixa eu dar uma mexida aqui. O quarto tá o Elton. Então vai lá, Elton. Enquanto Meu nome é carrega aí, vai Dias. falando. Pode falar? Eu sou de Santa Mariana, Paraná, norte do Paraná. Eu coloquei ali um avatarzinho sorrindo, né? E eu também estou indo pro mesmo caminho do professor também. O topete também já está causando inveja. E eu coloquei uma árvore e um computador num baúzinho, né? O que eu pretendo trabalhar com meus alunos, eu sempre, como eu sou agrônomo também, então eu puxo sempre pro lado da agricultura. Eu tento puxar alguns projetinhos pra gente fazer, né? Algumas ideias novas, né? E eu coloquei os livros ali para poder, que eu acho que a gente vai compartilhar muito conhecimento aqui, como foi na outra jornada também. Achei bacana cada professor da sua área e conseguir implementar. Tinha um professor de educação física que fez um sisteminha legal com os alunos dele na implementação, né? De sensores. Então eu acho bacana esse compartilhamento de ideias. Ok? Veio, Elton. Obrigado. Vamos ver se tem mais aqui. Se não tiver, a gente vai para... A apresentação está muito ruim, pessoal. Então, vamos falando só, tá? Aí eu vejo. Próximo aí, a Suzana, pode ser, Suzana? Oi, sim. Posso falar? Pode falar, pode falar. Então, eu não consegui fazer, mas eu levaria comigo, então, o computador, que é essencial hoje, né? O celular também, que a gente não fica sem. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Nem me apresentei. Eu sou Suzana, professora de matemática, já tem uns 15 anos que eu sou professora de matemática, educação financeira. Agora eu estou também como coordenadora do curso técnico de mecânica. Então, eu achei interessante o curso, não está dentro da minha área que eu estou trabalhando agora, mas eu achei interessante ter um conhecimento, né? Tem os professores lá no colégio. Hoje eu estou, então, atuando na área tanto da coordenação do curso, de curso técnico, como também na recomposição e de matemática.
Como eu falei ali, no baúzinho eu colocaria, então, o computador, o celular e acho que um cafezinho para relaxar que a gente precisa, depois de tanto trabalho. Joia, joia. Obrigado, Suzana. E agora ficou o Nada. Gilberto. Está com o microfone fechado, Gilberto. O microfone continua fechado, Gilberto. Está fechado o teu microfone, Gilberto. Parte inferior tem um microfoninho, clica nele para o lado esquerdo da tela. Aí. Então vamos prosseguir, aí a hora que o Gilberto conseguir, ele se apresenta. Beleza, pessoal? Então essa atividade foi para a gente se conhecer, né? Saber do cada um, como é que está, se tem se está com turma de robótica, se não está, qual é o nível de conhecimento, já deu para ter uma ideia de como a gente trabalhar. Então, vou voltar lá para os nossos slides. A minha internet deixar. Atualizando aqui, pessoal. Acho que agora vai. Então, fizemos conhecemos os nossos companheiros de jornada e vamos conhecer o GE agora. Então, começamos com a missão. A missão do Grupo de Estudos Formadores em Ação é promover a melhoria da aprendizagem e o protagonismo dos estudantes por meio da formação continuada em serviço, valorizar saberes e troca de experiências entre os profissionais da educação do Paraná. Então, promover a melhoria da aprendizagem dos nossos alunos e o protagonismo deles tem muito a ver com a robótica, né? Com a mão na massa, com o faça você mesmo, onde ele vai resolver os problemas, né?
que a gente propõe. Então, tem muito a ver o grupo de estudo com a robótica. Então, a gente vai começar a ver o manual do cursista. Eu vou passar o link aqui no chat para vocês. Acredito que todos já leram, né? Já estão com decorado o manual do cursista. Sem problema, Gilberto, não tem problema não. Então, pessoal, aí está o link do manual de cursista, eu vou apresentá-lo aqui para vocês, e a gente vai ver algumas partes. Não vamos ver lendo tudo, né? Não daria tempo, mas ver principalmente quais são os direitos e deveres dos cursistas. Ok? Então, vamos lá. Então, esse aí é o manual do cursista do terceiro jornada, né? Nossa terceiro trimestre. E aqui no início conta a historinha, né? Que surgiu em 2020, né? Essa ideia de grupo de estudo. E acredito que aqui alguns já estavam lá no estado, já pegaram a época da pandemia, onde que a gente foi apresentada a Meet para nós, para a gente fazer Meet com os alunos, a gente não conhecia nada, né? Muitos nem tinham ouvido falar em Meet e tivemos que abraçar na pandemia isso. Então, foi uma época difícil, né? Uma época preocupante. E aqui conta a historinha dessa fase, né? Então, nesse terceiro trimestre de 2025, nós vamos do dia 22/9, né, de ontem, até o dia 28/11. Então, nós não entraremos em dezembro. Isso é muito bom, né? Quem está em dezembrão, é época da gente fechar, da nota de aluno, acertar o final. Então, era muito apurado quando acabava dentro de dezembro. Então, vai acabar na última semana de novembro. Então, isso é muito bom para nós. Nessa terceira jornada, foram 73 opções de temas. Então, temos temas aqui até enjoar. E o nosso está aqui embaixo, né? Robótica, ensino médio. O público-alvo, inicialmente, era os professores das trilhas de aprendizagem de robótica, de segunda e terceira série, professores da educação em tempo integral de componente de robótica e dos técnicos de suporte, assessores pedagógicos e administrativos de robótica da CRTE. Então, como não há um filtro, né, na hora da inscrição, todos podem fazer no estado do Paraná, era só se inscrever. Então, muitos fizeram, então nós temos aqui mistura de pessoas que conhecem muito, com pessoas que estão médios, né, e pessoas que estão começando agora. Isso é normal, em toda a jornada é assim, tá? Então, não se preocupem, todos vão levar o que vieram buscar. Mais conhecimento para os que já estão lá em cima, os que estão remando também vão aprender, e quem está começando também vai levar conhecimento daqui, não se preocupe. Então, nós vamos falar depois das atividades avaliativas, serão 2 avaliações, a primeira é o portfólio, valendo 40, a segunda é o relato de implementação, né, o relato da implementação valendo 60, mas depois a gente volta nesse assunto. Ao final da jornada, certificação para aquele que tiver no mínimo 75% de presença. Lembrando, nós temos 10 aulas
não existe meia presença aqui, né, no meio-dia, então podemos faltar até 2 dias, 4 faltas, ok? Então, são 10 dias, 10 reuniões de 2 horas aulas, a gente pode faltar 2 dias. E ter 70 pontos na soma da avaliação 1 com a avaliação 2. Então, essas são as condições para pegarem o certificado. Aqui fala que se por acaso precisar faltar com uma justificativa, pode fazer a reunião com o mesmo formador durante a semana, tá? Então, essa, para mim, é a última turma que eu tenho. Tive uma turma ontem, uma hoje à tarde, e esta agora. Então, se você souber com antemão que vai faltar, que não vai dar para fazer nesse horário, passa um WhatsApp lá que a gente disponibiliza o link de ontem ou de tarde, conforme a sua disponibilidade de tempo, tá? Então, e se for por acaso, por um problema não, né? Por uma chamada da mantenedora, né, da CED, aí você pode fazer com outro formador. Só que daí tem que avisar para a gente alocar com outro formador. As nossas aulas não tem na sexta-feira, né? A quarta-feira, e, se não me engano, tem uma turma só na quinta. Então, não tem muitas aulas depois de quarta-feira. Então, se precisar faltar pela CED, já sabe como fazer. Vamos dar uma faladinha do direito dos cursistas, né? Aí foi me perguntado, né, como proceder durante para justificar a hora-atividade lá na escola, né, no ponto eletrônico. Então, você entra lá no dia, seleciona o dia, período, e lá tem para a gente colocar 1 hora do curso formador ou 2 horas, eu não sei como é que você vai fazer. E na justificativa lá, você coloca, conforme instrução normativa número 1 de 2025, tá? Então, essa instrução aí que permite que a gente use 2 horas da hora-atividade nossa da escola para fazer o grupo de estudo. Beleza, pessoal? Então, essa é a normativa que a gente usa, normativa número 1 de 2025. Ok, Gilberto? Pode. Boa noite. Opa, deu. Eu tive que reinstalar, né? Desliguei o Note aqui, reinstalei. Não sei como é que aconteceu de ficar ali travado e falava que tinha que reinstalar o microfone. Eu estou fazendo um curso também pedagógico, né? Minha formação, na verdade, é administração de empresas e contabilidade. Dou aulas no curso técnico na cidade de Doizinhos, né? No núcleo de Doizinhos, na escola de Doizinhos. É só os vizinhos. Então, no meu caso, que eu saio ali para... Minhas aulas, a maior parte, são na parte da manhã. Será que a pessoa que faz um curso de formação tem o direito de 2 horas de atividade, e quem faz 2 cursos teria 4? O senhor não sabe? Eu acho que não, eu acho que é limitado a 2 só. O máximo é 2, então não vou ter vantagem. O meu interesse no curso, assim, colocou lá a informação que podia se inscrever até em 2 cursos. A minha maior parte das aulas são educação financeira, mas não tinha vaga, e robótica sempre me encantou, né? Então, eu vou ver se eu aprendo alguma coisa de robótica, então esse é o meu interesse, né? Hoje aprende sim. Automação industrial, essas coisas assim, tá em crescimento, né? Então, no Avatar lá, eu escolhi o cara de cabelo branco lá para sair combinando. E coloquei lá na caixinha lá do tesouro lá, o globo, né? O mapa lá,
para pensar nas férias, né? Porque estamos próxima, né? E todos nós somos merecedores de umas férias. E também ali o celular, né? Porque é o grande... auxilia muito, né? Para pesquisa de imediato, coisa e tal, mas em contrapartida também as piazadas abusam, e a gente tem que levar para a secretaria, tomar, no outro dia o pai tem que vir buscar e dá uma confusão. Então você arruma muita encrenca com os alunos. Então tem o lado bom do celular e o lado muito ruim, né? Então é uma tristeza, mas tem que haver uma parcimônia, né? Tem que haver um equilíbrio, né, no uso, porque as pesadas estão viciadas mesmo. Eu leciono, então, só para ensino médio, né? E já desde 2007. Então, estamos aí, na batalha. Espero Joia, participar bastante do curso. joia, joia. Obrigado, Gilberto. Vamos participar bastante, vamos trocar experiências aqui. Então, pessoal, continuando aqui com os direitos, né? É direito seu dar sugestões para a melhoria da formação por meio do formulário de avaliação da reunião, né? Então, todas as reuniões, com exceção dessa primeira, tem um formulário para ser respondido no final, aonde você dá a sua opinião, você dá sugestões de melhorias. Também você pode solicitar, né? Deixa eu bater o dedo aqui onde não devia. Espera aí. Pode solicitar a troca de horário, né? Se por acaso a escola te mandar um horário, trocar o horário seu e entrar em choque com os formadores. Aí você me avisa, eu passo para você um link e você preenche o link lá para troca de horário por problema de bater o horário com o novo horário da escola te proporcionou. Tá? Então, precisou, entre em contato, a gente manda o link para vocês. As premissas, né, os direitos do cursista, manter... você é a estrela do grupo de estudo. Queremos que, junto de seus colegas cursistas, possa abrilhantar tanto o processo de formação continuada e, para tanto, precisamos que observe e mantenha sempre boas práticas. Mantenha atualizada a sua agenda, cumpra com os protocolos e combinados. Ao iniciar a reunião, esteja de posse dos materiais combinados, né? A gente depois vai falar sobre isso. Cada reunião a gente pode fazer alguma coisa, pedir algum projeto, protótipo montado já. As faltas do grupo de estudo podem ser abonadas, a reposição da reunião somente será permitida em casos justificados dentro da mesma semana e com o mesmo formador. Em caso de convocação pela mantenedora, a reposição poderá ser realizada com outro formador dentro da mesma semana. A opção de reposição será descontinuada em 2026. Habitue-se a participar da reunião no horário previsto. Então, já falamos sobre isso. Seja pontual e participe da reunião semanal agendada com seu formador de maneira atuante, respeitosa e dinâmica. É necessário que você participe com câmera aberta durante os momentos expositivos. Suas expressões funcionam como termômetro para o formador, como forma de identificar se todos estão compreendendo o objetivo, conteúdo e atividades propostas. Sempre utilize o seu @escola nas reuniões, porque o BI vai controlá-lo pelo @escola. Seja cooperativo, incentive seus colegas a participar e leve suas experiências. Isso enriquecerá a discussão e incentivará os demais cursistas. Faça as leituras dos materiais sugeridos para que você possa argumentar de maneira firme e clara. Caso algum de seus colegas cursistas demonstre alguma dificuldade, ofereça ajuda, seja solidário e lembre-se que um dos objetivos do grupo de estudo é o compartilhamento de saberes e experiências.
Antes de realizar as atividades avaliativas, realize um planejamento e lembre-se, algumas vezes, mesmo planejando, podemos encontrar algumas dificuldades, porém, seja persistente. Não esqueça de verificar os feedbacks postados pelo formador nas atividades realizadas em cada jornada, a fim de observar se existe a necessidade de complementação. Fique atento também aos prazos e às notas obtidas nas atividades. O Classroom é o espaço em que você encontrará estas informações. Sabendo que o principal objetivo do grupo de estudo é a melhoria da aprendizagem dos estudantes da rede, é importante refletir se as discussões que você está propondo, enquanto cursistas, contribuem para esse objetivo. O grupo de estudo permite a troca de experiência e de saberes entre os participantes. Devido a isso, dentro da mesma turma, temos diversos pontos de vista e de entendimento. Todos os apontamentos e discussões propostas devem manter cordialidade e o respeito mútuo. Entendemos que o respeito e a cordialidade são essenciais para o exercício dos diálogos propostos em um grupo de estudos. As atividades propostas no grupo de estudos ocorrem dentro da plataforma Google Classroom e é de suma importância que você as realize nos prazos pré-estabelecidos. Será considerado concluinte o cursista que obtiver, então, 75% de presença e 70 pontos na nota. Lembrando, nos direitos autorais, né, pessoal? Se a gente for fazer direitos autorais, na hora do relato de implementação, inicie sempre pelos aspectos positivos, as fragilidades poderão ser comuns aos outros cursistas, assim os relatos não se tornarão enfadonhos e negativos. Não interrompa seu colega cursista quando estiver relatando sua implementação, então isso aí a gente vai ver lá no final. Então, aqui uma passada bem rápida pelos direitos e deveres dos cursistas. Esse material está aí, o link está nos slides que eu deixei com vocês, e também acabei de postar aqui, para que vocês conheçam bem os seus direitos e deveres. Alguma dúvida? Não? Então, se não estão com dúvidas, vamos fazer uma atividade sobre o manual do cursista. Internet aqui deixar. Então, estou postando aqui no chat uma atividadezinha sobre o manual do cursista. Daqui a pouco a gente a vê juntos. A vemos juntos. Coloquei o link aqui no Classroom, vamos ver se vem. Então, aí está o Forms. Então, vão lá, façam, daqui a pouquinho a gente fala sobre ela.
Terminar e dê um alôzinho para a gente continuar. Ok, Edna? Terminei lá. Terminei. Ok, pessoal, terminaram? Ok, welcome. Então vamos responder junto, quer dizer, já está respondido, vamos só verificar se vocês responderam igual. Então, a primeira questão, em relação aos deveres dos cursistas durante as reuniões, o manual do cursista determina que é necessário participar com a câmera aberta, pois isso humaniza a interação e garante registro de frequência. A segunda, sobre a estrutura da terceira jornada do grupo de estudo em 2025, apresentado no manual do cursista, é correto afirmar que contará com uma reunião de acolhimento, que é esta que a gente está fazendo, 8 de estudo, discussão e uma de compartilhamento. A próxima questão, quais condições são indispensáveis para que o cursista seja considerado concluinte e receba certificação? Participar de, no mínimo, 70... Conseguimos escutar seu microfone. Oi? Estão escutando, pessoal? Agora deu certo. Obrigado. Então, vamos botar lá.
Então, quais condições são indispensáveis para que o cursista seja considerado concluinte e receba certificação? Participar de, no mínimo, 75% das reuniões síncronas e obter média mínima de 70 pontos nas atividades avaliativas. E a última, né? Em relação às atividades avaliativas, qual afirmação está correta? Realizar a implementação utilizando a metodologia e ou estratégia de ensino e aprendizagem e intencionalidade estudada no roteiro de formação. A entrega deve acontecer exclusivamente via Google Classroom, no modelo Google Slide. Então, essas aí eram as respostas, né, das perguntinhas da atividade. Alguma dúvida? Carregando aqui. Então, continuando com os nossos slides, vamos agora esperar carregar. Então, agora a gente vai para o check-in, né? Todo início de jornada a gente tem o check-in, todo fim de jornada a gente tem o check-out. Então, antes de começar a sua jornada, responda o formulário de check-in. O formulário será enviado no chat, você terá 10 minutos para refletir sobre o que espera dessa formação. Vamos construir um mundo juntos, bloco por bloco. Lembrando, a nossa turma é a turma EE, né? Elefante, elefante. Deixa eu passar o link aqui do formulário para vocês. O check-in. Vão lá, vou terminando. Deem um alô para a gente continuar. Não está aí no chat o formulário de check-in. Alguém? Não estou vendo nada. Turma EE.
Ok, Welton. E Gilberto. E Edna. Ok, Alfonso. Terminou, Suzana? Bom, vamos continuar então, pessoal. Então, o calendário da nossa jornada, começamos nessa semana, né? Começando ontem, e vamos até a última semana de setembro. De novembro. Notem que não vamos entrar em dezembro, né? Nós estamos livres de reuniões em dezembro. Nós temos a primeira semana, que é o acolhimento, essa que a gente está fazendo. Depois da segunda reunião até a nona reunião, roteiros. E a 10ª semana para compartilhamento. A atividade 1 é para ser entregue no dia 31 de outubro e a atividade 2, o relato de implementação, no dia 14 de novembro. Tá? Então, esses são os nossos prazos e aqui está o cronograma das nossas reuniões. Então, primeira reunião é esta que a gente está no acolhimento. Semana que vem a gente vai ver a leitura de enunciados em foco. Na terceira semana, ações de engajamento do estudante para o SAEB. Essas duas reuniões, a reunião 2 e a reunião 3, é comum a todas as turmas do GE, tá? Então, todas as turmas, sendo de qual tema for, essas duas são comuns. E aí a gente começa com robótica mesmo. Reunião 4, treina digital. Reunião 5, módulo wireless. Reunião 6, módulo Wi-Fi com sensor. Módulo 7, robô wireless. Na reunião 8, a gente tem uma revisãozinha e já com algum compartilhamento.
é a semana do dia 15 de novembro. Na reunião 9, a gente tem o robô radiocontrolado, e na reunião 10, o feedback e o compartilhamento. Então, esses são os conteúdos. Quanto aos conteúdos, né, as implementações terão que utilizar um desses conteúdos. Então, quem já não tem a disciplina, vai ter que ir junto a um professor de robótica, dar uma falada com ele já, porque as aulas mais fáceis são essas, a treina digital, essa primeira aula aqui da reunião 4, ela é bem simples, bem gostosa de fazer, as outras já dão um pouquinho mais de trabalho, mas se for um professor do terceiro ano, né, da Física 3, ele está trabalhando esse conteúdo aí dos WIDES, tá? Então, fale com essa pessoa que você vai fazer a implementação junto o mais rápido possível para ir organizar qual conteúdo vai dar certo. Eu não trabalho com robótica ensino médio, eu só trabalho com primeiros passos, turma da manhã, de fundamental. Não tem problema. Essa treina digital aí pode ser ajustada para trabalhar com a robótica, com as turmas do ensino fundamental. Tá, pessoal? Então, as implementações são sobre um desses conteúdos. Sua base no GE Craft, né? Então, o nosso canal oficial sempre é o Classroom, e lá você vai ter no mural link das reuniões e gravações, roteiros de cada encontro, avisos gerais, e as gravações também, né? As atividades, né, materiais de estudo, as atividades avaliativas e um fórum para tirar dúvidas. Já tem lá um boas-vindas para vocês, tem várias coisas, e um para se apresentarem. Eu escrevi uma linha lá, mas só para dar início, não estava com tempo, e essa semana eu vou complementar a minha apresentação lá no Classroom. Então, as atividades avaliativas, nós temos a atividade avaliativa 1 e a 2. Então, a atividade avaliativa 1 entrega no dia 31 de outubro, que é o portfólio, e a atividade avaliativa 2 entrega no dia 14 de novembro. Vamos dar uma olhadinha nas duas. A internet está sofrível. Então, o portfólio, a primeira avaliativa que a gente tem, vale 40 pontos, entrega no dia 31 de outubro. E ela é bem fácil, né? Estou tentando... Nós vamos fazer o relato da reunião 2 até a reunião 6. Então, são 5 relatos, né? 5 anotações, mas é bem simples. Não sei se todos já trabalharam com portfólio, mas é tranquilo. Então, toda reunião já tem aqui na apresentação, que você tem lá no Classroom, que é sua, para inserir a data da reunião e as contribuições para a sua prática, aonde você vai descrever o que viu, né, o que viu naquela reunião e o que ela contribuiu para a sua prática. E aqui, no segundo slide, por exemplo, da reunião 2, a gente tem o print de uma tela que a gente trabalhou durante a reunião, ou os links das produções realizadas. Então, tranquilinho, facinho, coisa que a gente já fez. A gente vai fazendo isso a cada reunião. Quando chegar lá perto do dia 31, está tudo pronto, né, pessoal? Então, vamos disponibilizar um tempinho em cada reunião para que vocês
montem o portfólio. Então, o portfólio não vai dar problema, é tranquilo de fazer. Vamos ver um pouquinho do relato de implementação. Então, temos aí a atividade 2, que é o relato de implementação, para ser entregue no dia 14 de novembro. Deixa eu carregar, que ele está carregando. Então, o relato de implementação, para quem ainda não fez, é uma descrição do que você fez durante a aula, do que você utilizou. E na avaliação, tanto do portfólio como aqui da implementação, a gente tem rubricas que serão mostradas para vocês. E hoje não vai dar tempo, né? Mas serão mostradas para vocês o que a gente vai avaliar. Então, sigam as rubricas. Tem que ter tal coisa. Coloca aquela coisa, para não ter problema, tá? Pode ser que a tua implementação fique a melhor possível, fique linda. Mas se você não atender as rubricas, não tem como a gente dar nota para você, tá? Então, sigam as rubricas. Lá pedir uma coisinha, vai e faz aquilo lá, tá? Por exemplo, aqui, ó, formatação, fonte, tamanho de 10 a 15, espaçamento entre linhas de 1.15, poucos são aqueles que se preocupam a trabalhar na formatação de um relato de implementação. Geralmente é tudo desconfigurado, feio, então vamos dar um caprichinho no nosso relato de implementação. Então, nós não vamos ver tudo hoje, a gente vai voltar várias vezes, mas a gente vai precisar do objetivos de aprendizagem, as estratégias, as metodologias, a descrição do que foi feito, as evidências, os depoimentos de alunos, o resultado alcançado, feedback da observação feita por outro professor, ou pela pedagoga, ou pela direção, geralmente é outro professor, né? Diretor e pedagoga estão sem tempo, e temos a reflexão final. E depois nós temos uma síntese do relato de apresentação. Então, seguiu as rubricas, não tem problema nenhum, tudo dá certo, tá? Então, vamos ficar atento a isso, para que a gente siga as rubricas sem problemas. Alguma dúvida? Prof, não é nem dúvida, é uma confirmação. O prof vai disponibilizar esse material com o nome por aluno ou a gente faz uma cópia? Já está por aluno lá no Classroom, o seu já está o seu. Tá bom, então. Obrigada. Tá? Lá já estão as duas atividades. Cada um tem o seu, né? Se por acaso não delete, fazendo favor, né? Senão depois tem que dar mais trabalho para a gente colocar, mas é para estar lá já, cada um com o seu, e se quiserem já ir dando cabeçalho, né? For colocando seu nome, a turma, já ir dando prosseguimento, porque vai passar rápido essa jornada, né? Vai ser bem rapidinha, ela voa 10 semanas aí, a gente vai ver que fim de ano é corrido. Então, falando da frequência da certificação, né, a gente já falou, mas vamos retomar a esse ponto. O certificado de conclusão de 40 horas, para quem participar dos encontros em 75% das reuniões com câmera aberta e realizar todas as atividades propostas, que são o portfólio e o relato de implementação. Lembrando, o portfólio vale 40, o relato de implementação 60. Como a nota mínima é 70, não dá para deixar de fazer fazer só o outro. Tem que fazer os dois, senão não consegue a certificação. Então, essa jornada 40 horas, né, já foi falado para vocês,
nós temos esses encontros síncronos e atividades assíncronas, estudos dirigidos, leituras de aprofundamento, planejamento, implementação, tudo isso conta como hora para você. Então, 70 horas. Aqui, eu mostrando para vocês que eu tenho 3 turmas, a primeira é na segunda, às 19h50, a terça, às 15h30, e terça, às 19h30, essa que a gente está. Então, se por acaso você sabe que você vai precisar faltar hoje, mas você tinha tempo ontem, passa um e-mail lá para mim, ou um WhatsApp, passa o link para mim da reunião de hoje à noite, da que foi ontem. Aí você assistia ontem e já não perde, já não leva a falta esta semana, ok? Então, se precisar, vocês vão ter que adiantar. Agora, se é um imprevisto de última hora e não tem o que a gente fazer. Aí nós temos também o nosso e-mail, o meu e-mail, né? Precisando, entre em contato, mas lá no Classroom já tem e está tranquilo. Através do WhatsApp, não é o nosso canal oficial, mas sempre estou postando tudo lá, os links, material de apoio. Então, o WhatsApp é mais fácil a gente se comunicar, mas não é o nosso canal oficial. Nosso canal oficial é o Classroom. Joia? Já criei o grupo lá, não sei se todos já viram, mas foi mandado um e-mail para vocês, e foi mandado um e-mail, não, foi mandado uma mensagem lá no WhatsApp, convidando-os para, dando as boas-vindas e convidando-os para participar do grupo. Se por acaso não viram, não deu certo, eu vou colocar essa semana ainda o link do grupo do WhatsApp no Classroom, tá? Não tive tempo de fazer isso, mas até o fim de semana eu faço, e aí para a semana que vem, espero que todos já estejam no grupo do Classroom, no grupo do WhatsApp. Belezinha? Alguma dúvida? Com relação Não. aos temas, professor Ailson. Pode com falar. relação aos temas, né? São vários temas que o senhor colocou aqui, né, no conteúdo do cronograma. No caso, como eu comecei com esse braço robótico lá. Eu estou empolgado com eles, né, com o trabalho deles, já acompanhei esse trabalho deles, né, fizeram a parte mecânica e a parte de programação. Falta os ajustes. Eu não sei se a gente vai conseguir a vitória, né, o êxito de realmente a briga estava com a programação fazer o braço funcionar, né, por causa dos vínculos, né, das juntas ali do braço, né. Porque às vezes ele ia para um lado, não ia para o outro, às vezes subia um pouquinho, não subia. Então, tem um trabalho de programação para ser feito ali, né? Mas no caso, assim, se tem que seguir estritamente esses temas que está aqui, ou, por exemplo, se quisesse apresentar o braço, ou já pode escolher um tema e trabalhar em cima, assim, como seria? Tem que ser um desses temas aí. Tá? Então, desses aqui daí. Um desses daí. Uhum. Mas Tá. o Treina Digital ali é o mais fácil, tá? Então, se forem fazer rapidinho, é a Treina Digital. Os outros pode ser que dê um trabalhinho maior, mas também é possível, não tem problema. Okay. Então, pessoal, continuando aqui com os slides, no final da jornada anterior, foi pedido que respondessem um questionário sobre como nós, professores, estávamos em relação à informática, né? Os nossos saberes digitais. E vocês lembraram, responderam? Responderam? Lembram se responderam ou não? Então, essas respostas geraram um documento e eu estou mostrando esse documento para vocês agora. Tá? Então, estou esperando carregar aqui para mostrar para vocês que houve resultado. Foram quase 100 mil professores que responderam o questionário.
98 mil para ser perto de 98 mil, para ser sincero. Então, aí nos slides que eu estou passando para vocês, tem esse link dessa tela que eu abri. E aqui está o resultado do trabalho, né? Então, eles compilaram tudo e estão mostrando o diagnóstico dos professores da rede. Tá? Da rede não, né? Os professores do Paraná, porque eu acho que foi aberto para todos. Então, pode ser baixado em PDF o resultado e é bem legal. Então, depois vocês entrem lá, acessem o material. Eu prefiro baixar em PDF para depois ir lendo. Eu não li tudo ainda, só dei olhada em algumas páginas, mas é bem interessante a gente conhecer a situação do que os professores acham sobre os saberes digitais, como eles se encontram. Então, está aqui essa pesquisa feita pelo MEC, tendo interesse, está aí para vocês utilizarem. Ok? Então, bem tranquilinho esse material que foi nos cedido. Cedido não, né? Nós respondemos e estamos pegando a devolutiva do material. Deixa eu fechar um pouco de janela aqui para mostrar. A internet está ruim mesmo. Interessante, professor Ailson, um comentário aí que foge um pouco do tema da aula, mas tem a ver com esse número de participantes, 98 mil professores, né, que responderam o questionário. Estava conversando com o pessoal do sindicato hoje com das eleições, que está tendo eleição, né? Eles estiveram lá na escola e tal. Eu estava perguntando quanto precisa para eleger um deputado, um vereador, né? Olha, de deputado estadual de 80 a 200 mil votos. Então, nós poderíamos, como professores, se a nossa classe fosse unida, cada eleição eleger um deputado. Renovar um deputado lá na Assembleia. Né? Se fôssemos unidos, né? Se fôssemos unidos, né? Então, você vê que 80 mil, né, professores ali, mais às vezes, as pessoas da família, né, que às vezes votam junto com o professor. Imagina, a gente conseguiria, a cada eleição, formar colocar um legislador lá que ia defender as nossas pautas, né, que são tão importantes. Né? Os nossos interesses. Sim. Está carregando aqui, pessoal. Já mostro para vocês. Vai ter algum evento de robótica agora no final do ano, professor Ailson, no estado? O senhor está sabendo? Não estou sabendo, não. Não estou sabendo, não. Se o senhor souber de algum evento, puder passar aí para a gente... não. Né, Passo sim. Recomendar aos alunos, né? Porque os bons alunos, os alunos que interagem bastante, né? Os mais participativos, eles gostam desses eventos, né? Então, se tiver alguma informação, ou os colegas no grupo também, né, professor Ailson? Às vezes tem alguma informação, né, de algum evento. Eu, se tiver, passo aqui também, né? Mas
Se eu sabendo alguma Então, pessoal, informação puder passar, é ótimo. tendo aviso sim. Então, aqui a gente tem o mural, né, do Classroom nosso. Toda reunião eu ponho aqui o link da Meet, né, apesar de que ele não muda, só se tiver algum problema, vai ser sempre o mesmo. E os slides, que é esses que eu apresentei para vocês agora. Depois que eu postar lá no YouTube o vídeo, eu coloco aqui também o link da gravação, tá? Então fica tudo aqui prontinho para vocês. Além disso, nós temos as atividades, né, as atividades avaliativas, só mostrando para vocês. Vamos ver se... Então, se tiver um fórum de dúvidas aí, para vocês fazerem as perguntas que quiserem, a biblioteca, e aqui a atividade avaliativa 1, o portfólio, aonde tem a apresentação, né, que você... Apresentação não, o software de apresentação que está a atividade, e a apresentação que é sua, né? Cada um tem uma dessa, e a rubrica, o que será cobrado de vocês. Tá? Então, deem uma olhadinha aqui, que para a semana que vem a gente já começa a preencher a rubrica, tá? A apresentação, e vamos levar em consideração o que vai ser cobrado na rubrica. Ok? Então, tem isso aí para a atividade 1 e para a atividade 2 já, o material para você preencher. Por favor, não apaguem, porque daí dá muito trabalho para a gente reinserir aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos para a nossa foto. Pentear o cabelo, né, para sair na foto. Então, deixa eu preparar aqui aquele sorrisão. Vamos ver como ficou. Joia, joia. Então, tudo certo, pessoal? Uma boa semana, tudo de bom. Precisando, entre em contato, estou à disposição de vocês. É bom tê-los aqui comigo nessas reuniões. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau. Boa noite a todos, um bom trabalho, uma boa semana. Boa semana.